Olá, pessoal. Eu sou o professor Rui Badaró. Estou hoje com a estimada Karina Cufa e estamos no ambiente do segundo Summit ESG do escritório Badaró e De Luca. Querida Karina, excelente dia para ti. Muitíssimo obrigado por aceitar participar deste evento, que é uma das temáticas que cumpre a missão do escritório, principalmente na linha social, para levar conhecimento jurídico, político para alunos, profissionais do direito, para a sociedade civil de maneira geral. E antes de passar a palavra para ti, eu faço questão de ler um currículo teu. Se quiseres, pode me corrigir depois. Queridos, a doutora Karina Cufa é advogada especialista em direito eleitoral e processual eleitoral, com pós-graduação na Escola Judiciária Eleitoral Paulista e em Direito Administrativo pela PUC São Paulo. Ela foi presidente, ou é presidente ainda, da Comissão de Compliance Eleitoral e Partidário do Conselho Federal, da OAB, e foi fundadora da plataforma Eleita, que promove candidaturas femininas. Karina também presidiu o Instituto Paulista de Direito Eleitoral, é membro de importantes instituições, como o Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral e a Academia Brasileira de Direito Eleitoral. Se não bastasse isso, a Karina é autora e coautora de diversas obras jurídicas lidas no Brasil e no exterior, com destaque para temas relacionados a cybercrimes, prestação de contas eleitorais e polêmicas no direito eleitoral. O nome da querida doutora Karina a precede. E se não bastasse isso, hoje nós temos a honra de tê-la conosco. E sem mais delongas, eu passo a palavra para ela. Karina, bem-vinda ao ambiente virtual do Badaró e De Luca. Grata satisfação conversar contigo novamente. Olá, Badaró. Primeiramente, é um prazer, né, estar aqui participando desse programa e fico muito contente de ver como que vocês investem nos colaboradores, né, como buscam trazer um ambiente harmônico no escritório. Acho que isso é muito importante. Então, fico feliz de fazer parte e poder colaborar com todos do escritório. Excelente, é uma honra para a gente, Karina. E eu gostaria de saber de ti o seguinte: dentro da tua área de atuação, Karina, o que você poderia trazer para nós de novidades que se amalgamam, de certa maneira, com essas práticas ESG que nos dias de hoje encontram-se, entre aspas, na moda? É uma área bastante complicada, né? Por quê? Porque a eleição é uma preparação para o governo, né? Então, o candidato, ele ali se coloca à disposição, então ele apresenta as propostas dele para a sociedade e, consequentemente, né, ele precisa lidar com cargos, com gestão e com dinheiro público, né, dinheiro privado e público. E aí eu falo que a campanha é um teste de competência. Será que ele tem condições? Porque não é só voto, né? O candidato, para ele obter um êxito naquela campanha, ele não precisa ter só voto, ele precisa também saber gerir aquela campanha ao ponto que a prestação de contas dele seja aprovada, porque senão tem consequências gravíssimas, ao ponto que ele não sofra nenhuma ação por abuso de poder econômico, compra de voto. E há muito tempo, e acredito que eu fui até pioneira nisso, né? Porque eu que criei a comissão de compliance eleitoral do Conselho Federal da OAB. Eu dei a sugestão na época, no início da gestão do Beto Simonetti. Na verdade, quando eu falei isso, ainda estávamos em campanha de OAB, e aí eles concordaram. Não, não foi nem o Beto, perdão, foi o Felipe, Santa Cruz. lá do Rio, O Santa o Cruz. Felipe Santa Cruz. Né? Fugiu o nome, meu amigo Felipe Santa Cruz. E aí o Felipe criou a comissão, eu presidi a comissão, e a ideia era justamente isso, conscientizar partidos e candidatos da importância de conduzir a coisa pública e privada, né? O partido é um misto de público e privado, tanto que ele usa recurso público sem fazer licitação. Então, por isso que deve a Justiça Eleitoral ter um rigor
muito grande na hora da prestação de contas, porque ele já contrata quem ele deseja, né? Não precisa fazer nem pesquisa de preço. Então, o compliance ele vem para a área eleitoral para conscientizar a necessidade de se colocar algumas práticas, não necessariamente previstas em lei, mas que vão trazer o quê? Uma maior transparência, vai facilitar a prestação de contas, porque se o candidato ou partido ele tem ali a obrigação de fazer uma pesquisa de preços, por exemplo, eu não digo para contratar advogados, né, serviços aí que a gente depende de outros fatores, que é a questão da competência, tem também uma coisa muito relevante, que é a questão da confiança. Então, não falo no caso de advogados, não falo em relação a alguns prestadores de serviço, mas ele vai fazer uma despesa ali, comprar material de campanha, é óbvio que precisa ali fazer uma análise de qual gráfica está ofertando o preço melhor. Isso não é prática ainda, né, no campo eleitoral. Então, o compliance ele veio para trazer essa conscientização das boas práticas partidárias. Ainda é um sonho, infelizmente, mas a gente vê a justiça eleitoral cada vez mais exigindo alguns critérios. Quando foi aprovada a legislação que trata da, da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, eu também levei essa bandeira, né, não criamos aí uma comissão específica para isso, que eu acho que isso até estaria dentro da parte de compliance eleitoral, mas eu conversei com todos os presidentes nacionais de partido, sugerindo que eles implementassem a LGPD nos partidos. Todos negaram na época. Isso na época ainda estava fim de pandemia, né? Porque a lei ela entrou na pandemia e teve aquelas várias suspensões de eficácia. E nesse período eu fiz diálogos com todos os presidentes de partidos e todos me disseram não. Né? E qual a justificativa? Eles falam assim: meu advogado disse que isso não vai pegar. Meu advogado disse que não vai precisar. Obviamente que na época não tinha uma previsão falando isso se aplica a partidos políticos. Mas a lei dizia que se aplica a todos. Então, por que excluir partidos políticos? E o que aconteceu depois? Veio uma resolução do TSE, acho que talvez 1 ou 2 anos depois, dizendo que os partidos políticos devem implementar a LGPD, né, nos seus diretórios estaduais, nacionais e municipais. Então, assim, a gente tem que sempre pensar fora da caixinha. Se a gente for ali só o que todo mundo está fazendo, acontece nada. E aí, assim, contando de uma forma muito, muito superficial, assim, o percurso que eu fiz, porque, Rui, eu estudei em colégio público. Meu pai, quando eu passei na faculdade, não, até antes, quando eu terminei a escola, eu fui conversar com meu pai, que eu queria, decidir o que eu queria fazer de vestibular. Eu tinha na época escolhido engenharia química, porque eu assisti um filme na escola Uau. sobre cura de doenças, e eu queria ser cientista para salvar a humanidade. E aí eu fui falar para meu pai, eu falei, pai, eu vou fazer faculdade, é essa, é integral. Aí ele falou assim, eu não tenho dinheiro. Aí eu, como não, né? Aí ele falou assim, não, quebrei feio, não tem condição, não vou ter como pagar sua faculdade. Aí eu fiquei desesperada, fiquei um ano sem estudar, trabalhar em loja, né, para conseguir guardar algum dinheiro. E aí no ano seguinte eu prestei vestibular, mas aí eu mudei. Queria mais engenharia química e acabei decidindo fazer direito, assim, inspirada no pai de um namorado da época, que era procurador da República e Uau. professor de direito tributário. E na faculdade eu sempre gostei de direito público. Eu só não sabia que área seguir, porque na época a gente tinha assim, direito administrativo, os princípios do direito administrativo, constitucional, aquele basiquinho. Aí eu falava assim, como que eu aplico isso na prática, né? Eu não conseguia entender na época. E aí eu fui fazer faculdade de Direito, foquei muito, né, na Direito Público, ele era professor de tributário, e cheguei a fazer
período de pós-tributário, parei por questões financeiras. Eu fui fazer no Paulo de Barros, eu era recém-formada, já tinha um filho, eu fiquei grávida no quarto ano da faculdade. Então, assim, não bastava ter aquela vida, né, no sufoco, de que tinha dia que eu não tinha dinheiro nem para comprar o lanche no intervalo, né? As pessoas me chamavam, você não vai sair no intervalo? Não, hoje eu vou ficar estudando, né? Para ninguém pensar que eu era pobre, né? Para pensar que eu era só estudiosa. Fala, nossa, que nerd, ela fica no intervalo estudando, né? Nem precisa estudar e O fica lá estômago estudando, mas na roncando. verdade, não, morrendo de fome, morrendo de fome. E assim, eu tinha uma certa sorte, porque pela aparência todo mundo sempre achava que eu tinha dinheiro, né? Mas não, era uma dura, não tinha dinheiro nem para o lanche, então eu passava ali despercebida, né? Era tratada bem por todo mundo, ninguém ficava olhando para mim com cara de coitadinha. Meu pai sempre falava isso, né? Ele falou assim: olha, você pode estar passando a pior situação da vida, não conte para ninguém, que ninguém vai te ajudar e ainda vão pisar em você. E mantenha-se Então, sorrindo. assim, então eu sempre fui assim, sabe, de esconder os problemas, né? Não ficar com cara de triste, de coitada, né? E sempre falar, não, tô super bem, tô ótima, e vamos batalhar, trabalhar, que a gente consegue chegar lá. Então, foi muito interessante isso, porque eu passei por esse perrengue todo, né? Aí tentei ir para a área tributária e eu tranquei por questões financeiras. Fui trabalhar no escritório de um professor. Esse professor me abriu muitas portas, que é o Márcio Camaruzano, né? Meu amigo até hoje. Poxa, E me abriu muitas portas na PUC. E aí eu fui fazer direito administrativo, que ele era o chefe do departamento de direito público, né? Aí eu assim, já tinha parado o tributário, não voltei e fui fazer administrativo. Daí eu comecei a trabalhar com direito administrativo. Trabalhei no escritório dele há alguns anos, né? Tentei abrir o eleitoral lá no escritório dele, e ele falou assim: não, Karina, pelo amor de Deus, essa área é totalmente inconstitucional. Como não tem publicação? Hoje tem, né? Mas na época não tinha. A publicação era feita no mural do cartório lá na cidade que a gente tinha que atuar. Então, assim, era bem absurdo mesmo. Então ele falou assim: não, prazo de 24 horas, isso não tem como, né? Porque na época ele já tinha bastante idade, então, assim, é uma área que tem que ter muita saúde, né? E assim, todo final de eleição eu ficava doente, né? Caía minha imunidade, porque é uma área que exige muito do profissional, né? Pressão do candidato, que às vezes está inelegível, ou quer tornar o outro inelegível. São muitas ações, então assim, você tem que ter uma saúde, uma jovialidade ali, uma disposição muito grande. E foi aí que eu acabei montando meu escritório com o professor Márcio. No final da eleição de 2010, ele falou: não dá para mim, porque eu atuava com ele no administrativo. Aí, quando veio a lei da ficha limpa em 2010, os nossos clientes começaram a ligar pedindo para fazer o eleitoral. Aí eu fui falar com o professor, ele falou: eu não vou fazer. Se você quiser, você faça, eu te dou suporte, né? E aí eu arrisquei. Eu falei: não, vou fazer. E aí foi a primeira vez que eu fiz o eleitoral. Em 2010, ganhamos todas as ações, eram 3 clientes na época. E em 2012, eu já estava com o meu escritório, que o próprio professor falou: monta seu escritório no eleitoral, eu te dou suporte no que você precisar. A gente continua em parceria com a administrativa, e foi isso. Aí eu fui para a carreira solo no eleitoral, que eu gostei bastante, assim, eu achava muito dinâmico. O bom do eleitoral é o quê? Você entra com uma ação em poucos meses, você já tem o resultado, né? Que é diferente de outras áreas, que a gente fica ali, às vezes, né, anos esperando ali por uma resposta. você Então, é uma área muito debutou então dinâmica, no eleitoral, Karina, sozinha, sua carreira solo já debutou no eleitoral. sozinha, Uau. sozinha. E eu vou te falar, Rui, às vezes eu falo, eu não sei se. Porque uma vez, até contar, porque aí depois a gente vai entrar num tema machismo, que eu acho que é importante para as advogadas estagiárias que estão nos assistindo e também para os homens, né? Para eles entenderem quanto algumas ações que não parecem prejudicar nos prejudicam, né? Mas, assim, foi muito interessante porque uma vez, isso mais recente, não tem pouco tempo não, um grande empresário de uma multinacional foi me receber, um homem assim, bilionário.
E o diretor jurídico tinha recomendado meu escritório e eu fui sozinha lá, né, fazer a reunião com o dono da empresa. E é uma pessoa assim, de idade, acho que ele nem percebeu o tom das perguntas que ele estava me fazendo, né? E uma delas foi assim: Nossa, mas você é muito jovem. Sou tão jovem, né? Aparento. E até agradeci por isso. Quando eu era mais nova, eu ficava ofendidíssima, né? Quando falavam que eu era muito jovem. Porque eu ia num tribunal, não, estagiária não é recebida. Eu falei, mas já tenho 5 anos de formada. Então, assim, hoje eu acho ótimo, né? A gente fala, né? Depois de uma certa idade, a gente está mais para quase entrando ali numa, né? Eu já passei da metade da vida, né? Então, assim, é bastante tempo. É, mas, assim, ele fez uma pergunta, ele falou assim, nossa, eu não entendo, me explica, você é tão jovem, conseguiu chegar tão longe, quem que te ajudou? Seu pai é advogado? Seu marido que te colocou lá? Né, um namorado? Aí eu, nossa, era para ficar pé da vida, porque assim, a verdade é que ninguém me ajudou. Meu pai nem faculdade fez, terminou, acho que a oitava série. Marido, eu sempre arrumei marido que era, e aí eu não aconselho meninas, marido que não, né, profissionalmente era muito inferior, financeiramente mais ainda, né? Então assim, não aconselho isso também. Acho que eu demorei um pouquinho para entender também algumas questões pessoais e ter uma maturidade para entender o que funciona. Tive 2 casamentos, duraram pouquíssimo, não funcionou nada disso. A gente não pode, coloquem isso na cabeça, a gente não pode achar que o amor constrói tudo, que a gente vai pegar e se juntar com um homem muito inferior a nós, porque aí vocês dizem, aí cada um tem sua crença, pode ser uma coisa de energia masculina, feminina, é, pode ser uma coisa mais bíblica, não, assim, não vou entrar nesse mérito religioso, mas todos direcionam que o homem ele tem que ser a figura forte da relação. Então não adianta a gente querer ser o macho, tá? Eu aprendi isso um pouquinho tarde, mas isso é verdade. Mas eu estou contextualizando isso para dizer para vocês que assim as pessoas sempre acham que alguém nos colocou lá, que alguém abriu uma porta. Claro, algumas portas abrem, como abrem para os homens também, né? Você presta um bom serviço, um cliente indica outro serviço, mas assim é muito ofensivo quando falam para a gente que por uma condição pessoal, íntima, sexual, a gente conseguiu chegar lá. Então a gente tem que tomar né? Os homens, principalmente, têm que tomar muito cuidado, as mulheres também, porque elas, às vezes, muitas vezes, as mulheres fazem esses comentários. Nossa, fulana tá lá, ela é amante de quem? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem casos? Tem. E uma vez eu ouvi de uma diretora da Fiesp, que eu fiz parte lá da Fiesp numa época, Comitê de Responsabilidade Social, e ela falou assim, porque eu fui criticar. Ai, a fulana, ela tá conseguindo isso. Era bem novinha, né? Tinha menos de 30, eu acho. A fulana tá conseguindo isso porque ela tá dando mole pro diretor que tá. Aí ela falou assim, Karina, cada um usa as armas que tem. Os homens, eles usam as armas deles. Eles vão lá, saem à noite para um bar, faz amizade, entra para um time time não, né? Time de futebol, ou vai jogar golfe com o cliente. Se ela só tem isso como arma, deixe ela. São as armas que ela tem. E desde eu nunca mais critiquei uma mulher. Claro, às vezes a gente vê algumas competições injustas, mas assim, cada um tem que dar o que tem de melhor, né? Eu sempre dei o meu melhor, que era o trabalho, a técnica, o bom relacionamento. Isso me abriu muitas portas. Às vezes acontece de um homem passar na frente por conta de machismo, às vezes acontece de uma mulher, né, que tem outras armas entrar na frente também, mas isso não dura. Amizade, trocas ou flertes, isso no mundo profissional não dura, não dura. Eu me mantive em muitos lugares, tenho amizade, bom relacionamento,
ou ainda mantenho uma relação profissional de clientes de 20 anos, porque eu sempre mostrei o profissionalismo à frente, né? Ai, é difícil, é muito difícil, porque a gente tem toda hora que provar que somos boas, é muito difícil, mas é o caminho que dura, é o caminho que funciona. A gente tem que usar roupa fechada, né? A gente tem que usar roupa larga, mas assim, não é abrir mão da feminilidade, não é abrir mão da nossa essência, não precisa disso, né? É só ter postura, só ter postura. Quando vir algum cliente com uma piadinha, você saber sair daquela situação, né? Quando esse presidente dessa multinacional fez esse comentário, e eu falei isso para ele, eu falei assim, olha, realmente, tem um homem que me ajudou muito, e ele é responsável por tudo que eu tenho. Aí ele olhou para minha cara satisfeito, falou, sabia que ela não conseguiu isso sozinha. E aí eu falei para ele, foi Deus. Falei, esse homem, eu vou te falar, ele nunca me largou. Ele sempre me abriu portas e me colocou nos maiores lugares que eu já estive. Ele ficou tão sem graça. Sabe quando assim você vê a pessoa desconcertada? E é verdade, eu devo tudo, porque assim, como eu estava falando antes de entrar nesse assunto, às vezes acontecem coisas comigo, chegam oportunidades, chegam pessoas para me contar alguma informação, chegam livramentos, né? Ontem eu recebi uma advogada aqui que advogou para um partido, logo vai surgir um escândalo gigante. E ela me contou de uma situação, e esse partido eu cheguei a fazer proposta, não deu certo. A pessoa que recebeu a proposta foi super deselegante, né, com comentários. E aí eu simplesmente me afastei. Falei, não, que é isso, a gente tem que sempre manter a classe. Ah, tá falando besteira? Deixa, nada como tempo. É que nem eu falei, essa competição na advocacia, não adianta você falar, ai, a fulana tá saindo com o ciclano e esse espaço era meu e eu não consegui. Uma hora cai. E aí você volta para o seu lugar, ou abre novamente essa porta para você entrar nesse lugar. Então, Karina, assim, eu vou fazer uma parte, tá? Fazer dois comentários, falo demais, viu? Me porque, corte, por porque favor. isso é inédito no Summit ESG. O que você fez agora nesses últimos minutos, eu disse que é inédito porque realmente é um depoimento, e um depoimento que arrepia, tá? Porque você, de maneira muito gentil, externou uma fragilidade de um determinado momento, de vários momentos da tua vida, seja na fase inicial de ingresso na faculdade, depois todos os perrengues ao longo da faculdade, e o início da atuação em São Paulo com o Dr. Camarosano, depois o debut na área eleitoral, já na carreira solo. Eu poderia lembrar outras situações, né? Campanhas eleitorais da OAB em São Paulo, que perpassamos aí juntos, cada um no seu ponto, mas eu colaborando contigo na mesma candidatura do nosso querido professor Ricardo. Que mais? E isso demonstra uma força tua muito grande, tá? Uma força muito grande. E gozado, eu não te mostrei as perguntas que fiz aqui, e sem brincadeira, tá? A primeira delas você já respondeu, e juro, foi a primeira pergunta. E eu faço questão para o pessoal entender. A doutora Karina conversou um pouquinho com você sobre a importância do compliance. E a pergunta era: com base na sua experiência como presidente da Comissão de Compliance Eleitoral e Partidário da OAB, como você vê a importância do compliance no contexto das práticas ESG dentro dos partidos políticos? Karina, você respondeu sem saber a pergunta. Não sei se é livramento, mas É. eu fiquei impressionado. Daí eu falei, não, tá, ok, né? Daí continuou falando, daí você me vira e fala da Fiesp. Daí a segunda pergunta é: considerando a sua atuação no Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp,
Eu te juro, quais os aspectos que você acredita que tem maior impacto nas políticas de responsabilidade Eu acho que você social tem das um empresas? E, infiltrado no seu ó, escritório que tá está me aqui, passando pessoal. tudo. Ó, tá aqui, ó, só para comprovar, tá? Ui, ficou mudo. Pronto, voltei. Ah, opa. Pessoal, me perdoem, eu fiquei um Esse tanto, aqui até era o meu. fiquei atarantado aqui, mas o que eu disse é o seguinte: eu perguntei se a doutora Karina, a professora Karina, quer adivinhar a próxima pergunta, ou já começaram a responder sem eu ler, Espera né? aí, deixa eu pensar. Não, vamos lá. Eu vou tentar responder as perguntas mais diretamente também, porque senão você fica sem perguntas, né? Porque eu costumo falar demais. Não, mas assim, eu queria muito que você falasse sobre a tal da plataforma lá que você criou, Karina. Isso é essencial, porque a tua forma de advogar no direito eleitoral, e eu tenho acompanhado, ainda que à distância, e já tinha feito esse elogio para ti em dezembro, quando conversamos sobre a tua participação no Summit, é uma forma singular, porque realmente a área eleitoral é uma área que demanda jovialidade, como você muito bem falou, uma energia por conta dos Eu tô me prazos. aposentando quase no eleitoral, tá? Querendo ir pro agro, que é mais light, Assim, é a Karina que paga 2.0. bem. É porque o E, eleitoral, até falando para é, vocês, assim, que é importante, ela foi uma área que remunerava uhum. muito bem, né? E hoje em dia, não, assim, ainda dá, mas assim, não sei se é por conta do número de advogados que foram para essa área, eu não sei o que aconteceu, não sei se é por conta, todo mundo fala também da Lava Jato, né, que acabou com a doação de PJ, né, acabou com a participação mais ativa de empresas, e acabou com o dinheiro da campanha, apesar que tem um fundo também, né? Mas, assim, é muito difícil arrancar dinheiro de político hoje em dia. E parece-me a tendência é que cada vez mais fique mais difícil com as É, transparências e etc. que estão a ser exigidos, faz parte da tal da governança eleitoral que você também já falou a respeito. Mas, Karina, me diz uma coisa, sobre essa plataforma especificamente, né, que foi idealizada para ti com relação às candidaturas femininas e promove efetivamente a inclusão da mulher na política. Qual o resultado dela você enxerga como um sucesso, pensando no aspecto social? Conta um pouco para a gente sobre esse projeto. bom, como você pode ter percebido no pouquinho que eu falei, eu sempre vi as coisas assim. Eu nunca tive alguém de marketing me dando suporte, até hoje. Assessor de imprensa eu tive numa época durante o governo, porque me recomendaram que era importante ter, mas ele brincava comigo. Ele falou assim: tô quase te chamando para ser minha sócia, porque a imprensa gosta de você, todo mundo te conhece, né? Ele falou: vamos abrir uma empresa de assessoria de imprensa juntos. Eu falei: não dou conta, não. Mas é um grande amigo, né? Mas assim, eu tive um assessor de imprensa por um período, porque até para isso, assim, eu preciso pautar alguma coisa no escritório, eu mando um WhatsApp, já resolvo. E eu gosto de falar com jornalistas, né? Então, assim, o que eu vejo muito na advocacia, e eu vi de alguns colegas, a gente tem que sempre inovar, tá? A gente não pode se apegar. Se você se apega a alguma coisa, inclusive a área que você estudou, e ela está indo embora, e você não muda, o que que vai acontecer? Você vai ficar para trás. Eu tenho visto advogados, e quando eu comecei no eleitoral, eu admirava muito, né? Admiro, inclusive, como profissional. Só que são pessoas que estão passando, assim, por problemas financeiros gravíssimos. Teve, sim, vou falar o nome porque faleceu, o professor Tito Costa. O final da carreira dele, ele estava sem patrimônio, estava numa situação muito, muito ruim, e os clientes, né, os políticos abusavam disso, querendo contratar ele por um valor ínfimo. E às vezes a necessidade acaba fazendo isso. Então,
a gente tem que ter em mente de não ter apego. Ah, mas eu estudei isso a vida inteira. Se acabou, paciência. E uma forma também da gente ter sucesso é investir muito na área acadêmica, dar palestras. A OAB para mim foi muito importante, né? Eu entrei na OAB recém-formada ainda, na gestão do Urso. O Durso é um amigo, gosto demais dele. E aí depois que ele saiu da OAB, eu fui para outros grupos, né? Inclusive do SAEG, e depois eu me afastei por quê? Porque, por exemplo, essa eleição de agora, todas as chapas, os cabeças são meus amigos. Então, assim, fica uma situação assim, ah, eu não quero brigar com ninguém, então melhor não sair. Então, assim, a minha participação da OAB na Fiesp foi muito importante, por quê? Porque lá eram momentos, ambientes, que eu comecei a palestrar lá, eu comecei a dar entrevista por conta da OAB, né, representando comissão. Minha primeira entrevista foi na Globo. Eu tinha 25 anos. A primeira entrevista na Globo. A minha primeira palestra também com 24, 25 anos. Então, assim, a OAB é uma oportunidade muito boa para o advogado, para ele se destacar, para ele, né, se aprimorar. Eu comecei na OAB falando de direito administrativo. Na gestão do Duro, sua comissão de direito administrativo, ela praticamente não existia, ninguém queria ela. E aí eu entrei lá, na época eu não tinha 5 anos de formado, então eu não podia ser a presidente. Aí nem acho que nem vice, mas eu entrei lá, comecei a ajudar. O Paulo Ornelas era o presidente, ele era da área militar. Tanto que ele falou assim, Karina, eu, né, me ajuda, eu não sei. Aí eu trouxe o professor Camarosano, eu trouxe vários professores da PUC, que hoje são grandes, mas na época eram professores assistentes. E aí montava palestras. Eu fiz um convênio da OAB com o Tribunal de Contas do Estado, porque eu estagiei na Associação Tribunal de Contas, conhecia todo mundo lá dentro. Fiz um outro convênio com a AGU, porque um amigo meu estava ali como, que é o Fábio Monerá, ele estava como diretor da escola da AGU. Então, assim, eu fiz convênios da OAB com órgãos importantes para fazer eventos grandes em conjunto. Fiz inúmeras coisas. E quando a OAB, né, mudou gestão e não tinha mais espaço, eu tive um problema grave com o presidente de uma comissão de direito eleitoral na época. Eu era bem novinha, novinha e assim ele me assediava de uma forma muito ostensiva. Nunca encostou em mim. Graças a Deus eu tive problema. Uma vez um deputado federal veio pegar na minha cintura, eu virei o braço dele assim. Aí ele, ai, doutora, tá doendo. Eu falei assim, você nunca mais encosta em mim. Com essa voz. Nunca mais. Ele falou comigo e era essa a minha intenção. E foi bom porque isso foi quando eu cheguei em Brasília. Essa história vazou e todo mundo falou assim, melhor nem encostar porque ela é brava. Então, é melhor ter fama de brava. E todo mundo me respeita, graças a Deus. Então, assim, eu nunca tive problema de um assédio, assim, de alguém passar a mão, encostar. Ontem eu estava almoçando com uma advogada, e ela é parente de um ministro supremo. E ela contou que um senhor que ela não conhece passou a mão nela esses dias num jantar aqui em Brasília. Eu fiquei horrorizada. Então, assim, e ela é uma mulher discreta, séria. Então, assim, essas coisas acontecem e é muito, muito ruim. Mas na OAB, por que que eu saí da OAB, do grupo, né? Quando o grupo que era do grupo do Durso, né? Ele não era mais candidato a presidente, mas era o grupo dele, porque eu sofri assédio de um presidente da comissão de eleitoral. Eu fiquei sem falar com ele, sei lá, 10, 15 anos. E aí, ano passado, eu encontrei ele numa cerimônia e eu falei boa tarde para ele. Ele até se assustou, porque eu não cumprimentava ele. Ele falava, olá, doutora Karina, boa tarde. Eu fingia que não ouvia e saía. Ele mandava mensagens, inventava histórias a meu respeito, ficava me oferecendo viagens, né? E eu sempre cortando, cortando, e ele não entendia, né? E aí depois soube que ele fez isso com outras pessoas, mas enfim, eu era muito novinha, mas consegui ali com muita classe resolver. Eu cheguei na época a contar para a presidente da comissão da mulher, ela ouviu, se solidarizou, mas ela disse assim, infelizmente,
você não vai conseguir brigar contra ele. Eles, enfim, são muito próximos, muito unidos, e você vai acabar ali perdendo um espaço, vão te colocar na geladeira. Ela falou, eu vou te indicar para a Fiesp. Foi aí que eu fui para a Fiesp. Tá. E lá você vai estar com uma diretora que foi a primeira vez que eu ouvi falar a palavra feminismo foi lá na Fiesp, porque a Eliane Belfort é super feminista, ela é de esquerda, né? E aí ela começou falando, não, você tem que ser feminista. Eu, então tá bom, sou feminista. Eu nem sabia o que que é, mas assim, ela me acolheu nessa época que eu sofri assédio, que eu sofri retaliações profissionais por conta desse advogado. Mas graças a Deus passou, ele está numa situação péssima, que, né, acontece muito. As pessoas que plantam mal recebem o mal, e assim continua, né? Sempre assim. E a gente não tem que devolver o mal. Assim, a gente tem que, né, nós somos advogados, a gente tem mania de procurar justiça, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem um advogado muito melhor do que nós, né? E aí eu falando mais uma vez de Deus aqui. E ele faz as coisas, pode demorar às vezes, não é demorar, né? Vai no tempo dele, não no nosso. Mas a gente tem que ter consciência disso, de saber lidar com as coisas de forma elegante, mas não fugir. E assim, na minha carreira, eu sempre tentei inovar. Quando eu fui para o eleitoral, eu vi que tinha muitos advogados, advogados bons, né? Eu cito aqui o Ricardo Penteado, Hélio Silveira, né? Que são referências aí no direito eleitoral, que sempre estão no TRE, ali participando de todos os julgamentos, ou sustentando, ou até assistindo, né? Eles acompanham tudo. E eu me inspirava muito neles, mas eu falei assim, eu quero fazer eu quero ter um diferencial. Aí tinha já a Fátima Nieto, advogando lá, uma brilhante advogada, mas eu falei assim, eu quero usar alguma coisa de diferente, porque assim, não basta ser tecnicamente boa, né? Tem ótimos advogados eleitorais. Aí eu falei, eu vou focar nessa questão da mulher. E aí, Rui, eu fui, se não a primeira, uma das, eu acredito até que a primeira, advogada a tratar sobre participação da mulher na política. Quando eu fui levar isso ainda, quando eu estava na OAB, eu queria montar um curso sobre mulher na política. E aí fui negado meu curso. Assim, deferiram. E aí eu fui questionar por quê. Aí falaram que o tema era impertinente, que não ia ter audiência, né, não ia ter Bah, adesão, que ninguém ia ter interesse nisso, que as cotas, e de fato, na época as cotas era para inglês ver, né? Ninguém cumpria a cota e não tinha sanção. Aí depois mudou a legislação e hoje a gente sabe quão importante é o cumprimento das cotas. Mas na época não tinha ecotema, e eles falaram que era por isso. Mas conversando com essa presidente da Comissão da Mulher, eu descobri que era por conta do boicote, por conta desse veto que esse advogado, né, deu em tudo que eu poderia fazer. E a da política, e política da OAB, ninguém vai falar isso assim, você tá fora. Eles vão te deixando na geladeira. Não, você é a nossa amiga, a gente te adora. procedimento E aí, padrão entre a assim, classe. nasce trouxa, né? Eu percebi e caí fora. E aí comecei, eu falei, não, meu tema vai ser mulher na política. Ninguém está falando disso. Eu vou fazer isso. Da mesma forma do compliance, da mesma forma da LGPD e da mesma forma agora, querendo arrumar uma sucessora, um sucessor para cuidar do eleitoral no meu escritório, né? Para que eu possa me dedicar a uma área que eu acho muito promissora, que é o agronegócio. É uma área muito boa e assim, recomendaria para os profissionais também se dedicarem muito na área digital, né? É uma área, eu tenho um profissional aqui excepcional nessa área que estou estudando. Obviamente que não dá para fazer tudo, mas assim, eu estou gostando muito da área do agro, estou me reinventando. E é importante porque o eleitoral acho que passou, né? Mas esse projeto Eleita, eu comecei lá atrás, bem lá atrás. Nem existia curso online na época, a gente fazia tudo presencial, né? Nós formamos ali pessoas que entraram na política, que tiveram ali uma boa participação. Na época eu firmei um convênio também com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, então a gente usava a escola
para fazer ali nossas palestras. Eu participei também do Renova Brasil, eles pediram para eu fazer um curso, um trabalho de formação política feminina. E aí a gente deu continuidade nisso. Quando veio, né, o governo, a pandemia, a gente deu uma paralisada, e começamos a fazer lives, né? Que era lives que eram Umas feitas. lives. É. Lives aí sempre convidava alguma deputada, né, alguma mulher da política de expressão, para elas contarem as histórias delas, né, as dificuldades, para a gente entender como que ela chegou lá. Porque assim, não adianta você chegar lá e falar assim, eu cheguei porque eu sou boa. Não. Eu faço questão de falar, estudei em colégio público, passei dificuldade. Sabe para quê? Para que outras mulheres, meninas me olhem e falem assim, cara, se ela conseguiu, eu também consigo. É só me dedicar, é só seguir o mesmo caminho. Assim, eu quero entender o que ela fez para fazer igual. A gente não pode falar assim, não, você é a única. Não, não abre porta. Vamos escancarar a porteira, né? Já falando um termo bem do agronegócio. Escancarar a porteira para que mais e mais mulheres possam alcançar esses espaços. No governo Bolsonaro, se você levantar quantas mulheres ele nomeou para os tribunais, é um número bem significativo. E eu tenho participação nisso. Porque quando eu via alguma mulher que eu conhecia, às vezes ela nem me ligava para pedir apoio. Eu ligava e falava assim, ó, essa lista aqui, estou te apoiando. Quando vinha alguma mulher conversar comigo e apresentar o currículo, eu falei, vou te apoiar, né? Então, assim, esse trabalho é importante porque a gente precisa ocupar os espaços na política, a gente precisa ocupar os espaços na profissão, né? Em todas as profissões. A profissão da advocacia, a área jurídica, ela é muito masculina ainda, né? Tem muitas mulheres, tanto que tem, acredito, mais inscritas mulheres na OAB do que homens. Hoje são mais Eu não mulheres sei, advogadas. são mais mulheres, né? Mas são muitas mulheres ali que estão em posições, e assim, tudo bem também, né? Porque às vezes ela está numa posição não tão alta, porque ela decidiu cuidar da família, que é extremamente importante. Inclusive para a gente ter sucesso, e quando eu falo sucesso na vida, não é ter dinheiro, não é aparecer na TV, não é escrever uma porção de livros. Sucesso é você ter uma vida saudável e equilibrada, a sua saúde está em ordem, sabe? É você ter uma vida, né, fazer atividade física, ter tempo para isso. Eu, por muitos e muitos anos, eu não tinha condição, porque eu acordava cedo para trabalhar, trabalhava no banco, que era o que pagava a minha faculdade, e ali eu tinha uma carga horária de 6 horas, depois eu ia para o estágio e à noite para a faculdade. Então, eu não fazia academia, mal comia, comia, às vezes, sei lá, um lanche, um pão, que era mais barato. Então, assim, isso não é sucesso. Isso é sacrifício. E a gente não está aqui na Terra para passar sacrifício, a gente está para ter sucesso. Sucesso, então, é você ter uma saúde boa, então, vai ao médico, faz seu check-up, acompanha, tem um probleminha de saúde, cuide. Priorize a saúde. Em primeiro lugar, saúde, sabe? Não deixe sua saúde de lado, porque eu já passei por burnout recentemente. Então, eu vou falar para vocês, assim, não adianta. Você tem que ter uma vida equilibrada. Estou muito numa onda assim de mudanças por conta disso, porque eu falei, não adianta ficar me matando na política pelos outros, sem ter o retorno que a gente acha que de fato merece. Né? Isso eu digo de espaços de poder, eu digo até do ponto de vista financeiro, porque eu falo para vocês, os políticos gostam muito de coisa de graça, né? E às vezes a gente tem que atender, não tem como, mas não vale a pena. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, no nosso, né, no mundo que a gente tem que fazer é deixar a saúde em ordem, que, né, nossos avós já diziam, saco vazio não para em pé, e é vazio de não comer, é vazio de não ter aí uma estrutura física e emocional para se manter em pé. Então, a gente tem que cuidar da mente, né, da saúde de uma forma geral, atividade física e tudo. A gente tem que cuidar da nossa família.
Eu falei no começo aqui o quão importante é saber escolher um parceiro. Mais uma vez, os sinais estão lá nos primeiros 3 meses. Né? Todas as vezes não adianta falar assim, eu não sabia que ele era assim. Mentira. A gente sempre sabe. A gente enxerga. É o jeito que o cara te trata, é uma mentira que ele fala, é, é uma falta de atenção. Você olha o cara, você vê que ele não tá afim de trabalhar, que ele quer se encostar. Né? Você fala assim, poxa, já tá com tantos anos e não fez nada na vida, vai fazer. Então, assim, tudo isso a gente vê lá no primeiro mês, no máximo em 3 meses. E se a gente continua a relação por uma carência, por um sentimento que eu acho que eu sempre digo muito isso de, não, eu vou transformar a pessoa. Eu tenho muito, e eu estou trabalhando muito isso, aquele sentimento de super-heroína, né, de querer salvar o mundo, de querer. Isso não funciona. Então a gente tem que ver, tem que ter um bom parceiro, porque esse bom parceiro, ele não vai ser só um bom marido, ele vai ser um bom pai. O casamento pode até acabar, mas ele sendo um bom pai, o peso que sai nas costas da mulher é gigante. Um péssimo pai, aquele cara que acha que não tem que pagar nada, ou vai lá, minha pensão, o salário mínimo tá ótimo. Isso, o que que acaba sobrando? Para a mulher. O pai que não quer buscar na escola, porque só quer ver de final de semana, a cada 15 dias, isso cai nas costas da mulher. Então, assim, é muito importante a gente ter esse equilíbrio em tudo. Não adianta ficar assim, eu quero ter sucesso, eu quero ser a melhor advogada, se a gente deixa o resto de lado. E eu falo por experiência própria. Eu fiquei ali, sei lá, 20 anos quase, focada muito, muito, muito em, né, em ser a melhor, e assim, não vale a pena. Porque a gente vai vendo, claro que eu me desdobrei muito com os meus filhos, né? Porque 2 filhos, um de cada casamento, e eu queria sempre dar o melhor para eles. E esse trabalhar, esse ganhar também estava relacionado a dar o melhor para eles. Eles estudam, né, nos melhores colégios, né, o mais velho já está na faculdade, eles têm uma estrutura que eu não tive. Né, e a gente sempre tenta ir atrás daquilo que a gente não tem, né? E não é por aí. Então, assim, senão a gente acaba vivendo só de tapar buraco, de emergências e não de soluções, né? Acabei dando certo? Dei, porque eu falo que tem aquele homem, né, que vocês já sabem, né, que sempre me apoiou, me abriu portas, né, me direcionou, que é Deus. Mas a gente tem que ter um pensamento estratégico, que eu novinha, né, sem nem ter não ter nenhum conselheiro, conselheira, né? Infelizmente, meus pais não tinham a bagagem que eu precisaria para que eu chegasse onde cheguei, mas assim, a bagagem que eles tinham foi importante para mim, eles me deram amor, me deram carinho, né, sempre demonstraram admiração por tudo que eu conquistei, mas eles não tinham como falar assim, ó, isso aqui é assim, isso aqui é assado, cuidado com fulano, cuidado com ciclano, porque eles não passaram pelo que eu passei, né? Mas tudo isso foi importante. E assim, esses projetos que eu fiz, eu sempre gostei muito de projeto social, né? A Eleita é um projeto social, sempre gastei muito dinheiro com isso, porque a gente faz eventos presenciais, a gente está agora, para a próxima eleição, subindo uma plataforma. E essa plataforma, Rui, inicialmente a gente sempre trabalhou a qualificação das mulheres no direito, né? E aí, depois de muitos anos, né, ouvindo os dramas, né? Olha, eu tenho um depoimento de uma deputada, até acho que no canal do YouTube, firmar, mas acho que tá salvo lá. Ela é indígena, serviu o exército, virou deputada federal. Hoje ela está sofrendo um processo de cassação, que segundo ela foi uma armação de uma assessora dela, que disse que o dinheiro que ela mandou para a assessora foi para pagar a harmonização facial. Ela chama Silvia Iupi. E eu vou te falar, quando eu vi a história dessa mulher, essa mulher chegou a passar fome, morar na rua, sofrer abusos. Eu falei, cara, ela virou deputada federal. Olha isso.
Então, quando a gente ouve a história dessas mulheres, a gente não só se inspira falando assim, é possível, mas a gente fala assim, não, a gente precisa colher essas pessoas, a gente precisa ajudar de alguma forma. Então, é, esses projetos me mantêm viva. Então, mesmo eu estando assim, no eleitoral, o escritório vai continuar atuando, obviamente, sempre. Mas hoje a gente seleciona muito para quem a gente trabalha, né? Sim. Esses dias veio um caso, minha esposa foi candidata a deputada, recebeu uma multa de 60 mil, eu preciso que você vá atuar no TSE para despachar com o ministro. Se ela recebeu uma multa de 60 mil, eu falei, posso te indicar um outro profissional, mas a gente não atua nesses casos. Então hoje a gente seleciona caso de cassação, que, gente, é interessante do ponto de vista financeiro e do ponto de vista, né, de envolvimento do processo, porque é um processo difícil, né? Então, assim, o que é difícil dá prazer de reverter, né? Agora, coisa assim simples, não, prefiro não pegar. Uma campanha ali pequena, vereador, não pego. Até de prefeito, não pego. E não é assim, ficou metida. Esses dias eu fechei um contrato com um cliente meu de 15 anos atrás. Era um caso que eu jamais pegaria, mas assim, tem uma questão afetiva ali, né? Ele estava lá no meu começo, Sim, então assim, vou atender, sim. né? Agora, uma coisa que chegou nova, que você fala, a remuneração é baixa, o caso é chato, não é interessante. Não pego, né? Porque passou. Karina, Mas, assim, mesmo eu tendo essa vontade ali de passar o bastão, né, dessa área eleitoral, o projeto eleito eu não vou abandonar. Porque o projeto, ele não é mais só uma qualificação em direito. Porque ouvindo essas mulheres, as angústias, a gente ampliou. Por isso que eu falei, eu vou fazer isso com calma para a próxima eleição. E a gente não lançou às pressas essa nossa nova plataforma. Porque eu identifiquei que as mulheres, elas têm dificuldade da parte emocional. Então, a parte de inteligência emocional, que muita gente acha besteira, porque infelizmente alguns coaches, eles tratam isso de forma banal. Então, assim, o cara é um fracassado, nunca deu certo na vida, ele começa a vender curso. Como que você vai ter como mentor um fracassado? Então, esses coaches, eles banalizam a importância da inteligência emocional. Mas a inteligência emocional é uma coisa muito séria. Eu fiz alguns cursos com Paulo Vieira, que é um homem que eu admiro muito, que tenho, né, uma amizade, assim, e conheci a família, vi o quanto ele é de verdade, né? sim. Então, é uma pessoa que eu admiro. Tem outros profissionais também que são muito bons. E convidei uma amiga que fez mestrado, enfim, nessa área, está estudando profundamente para ser a nossa professora nessa área. E ela tem uma vivência boa, uma mulher com 55 anos, ou seja, viveu muito, conhece muito da vida, uma pessoa equilibrada. Para passar isso para as mulheres, assim, que a gente precisa muito, para qualquer área, ter inteligência emocional. Eu, assim, eu nasci com inteligência emocional. Eu até tive um psicólogo uma fase da vida, no meu segundo divórcio, e ele é mestre, e a tese de mestrado dele, não, de doutorado, perdão, a tese de doutorado dele, lá na UERJ, né, ele morava em São Paulo, mas quis fazer na UERJ porque ele falou que lá é melhor, era em resiliência. E ele falou assim, se eu somar todas as pessoas que eu investiguei no meu doutorado e os meus pacientes do consultório, você é a pessoa mais resiliente que eu já conheci. Eu nasci desse jeito. Então, assim, pode bater, pode. Nada me machuca. Assim, dói um pouquinho, mas a gente logo se levanta. Então, assim, é muito importante para os homens e para as mulheres exercerem isso, né? Irem atrás de cursos que te dão esse suporte, de como ter ali um jogo de cintura, como saber passar por uma situação difícil. Então, através da inteligência emocional, da resiliência, a gente pode buscar isso. Eu acho que até o fato do meu pai ter falido, de eu ter feito faculdade, passado diversos perrengues ali que dariam um livro, eu acho que isso que me fez, assim, uma pessoa resiliente, né? E eu agradeço muito, 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 por todas as dificuldades que eu passei que me tornaram a pessoa que eu fui. A gente não pode só falar assim, ai, eu sou feliz porque isso de bom aconteceu. Não, a gente tem que ser feliz pelas coisas ruins
que sempre vem um aprendizado, nem que seja nos tornar mais fortes, né? Então, esse curso vai ter a parte emocional, que é muito importante, a parte de oratória. Eu chamei a Raquel Polito. Ela até falou assim: não, mas você tem que falar com meu pai, né? O pai dela é né, o famosíssimo Sim. Reinaldo Polito. Mas eu falei: eu só quero professoras mulheres, né? E não é, querendo excluir homens, né? Já falaram assim: ah, mas você vai excluir homens? Não, os homens são bem-vindos, inclusive como alunos, a gente tem alunos homens. Mas o que que acontece? Muitas mulheres sofrem abusos seríssimos na política, mas assim, seríssimos. Nossa, tem cada relato ali assustador. E assim, às vezes ela se sente desencorajada para falar com um homem. Então, a gente falou, vamos colocar professoras mulheres para que essas mulheres sintam ali uma empatia e uma abertura para abrir o coração, para pedir ajuda, né? A gente quer montar um canal. Eu conversei com o pessoal do Ministério Público de fazer um canal ali para que as mulheres passem denúncias para nós e a gente remeta automaticamente para o Ministério Público. Eu conversei com o pessoal do CNMP sobre isso, eles ficaram super interessados. Mas isso assim, a gente precisa também montar uma estrutura de TI bacana para que funcione, né? Senão pode dar problema, a gente não pode Sim. deixar essas informações vazarem, né? Depoimentos, às vezes vídeos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, isso só poderia chegar na mão do MP. Então isso é o que a gente vai deixar por último, tem que ter muita responsabilidade nisso. E aí, além do direito, do marketing, que são coisas mais técnicas, né, que uma candidata precisa para estar preparada, tem uma outra aula que na época que eu contei para uma jornalista, ela falou assim: nossa, mas isso vão te atacar, né? Aí eu falei: não me importa, porque eu sei que é importante isso, que é a parte de imagem pessoal. A gente vai ter que abordar a importância da roupa, inclusive, porque querendo ou não, os primeiros segundos que você se apresenta, você é julgada pelo que você veste. Se seu cabelo está bagunçado, né? Se você está com uma roupa decotada, você já é julgada ali. E aí não importa o que você vai falar depois, né? Isso é muito bom. Eu tenho um manual aqui no escritório, e aí de uma forma muito elegante, a gente coloca ali como as pessoas devem se vestir no trabalho. E aí um outro dia um advogado falou assim: Karina, eu acho horrível essa parte do manual, porque você vai decidir como as pessoas vão se vestir. Hum. Eu falei, aí eu até tirei do manual e hoje eu converso individualmente. Mas assim, é importante. Eu não quero levar uma advogada para uma reunião e ter um imbecil lá, né, um possível cliente, que vai ficar lá olhando o tempo todo, né, para os seios da mulher. Ela pode ficar desconfortável, porque muitas vezes não é o interesse dela, né, e causa uma situação constrangedora até para o escritório. Então, Sim. assim, eu sempre tento conversar e explicar da importância. De fim de semana, à noite, usa a roupa que quiser. Mas no trabalho a gente tem que manter uma roupa, né, uma sobriedade. É como o Discrição. homem, vocês estão de gravata o tempo todo. Imagina se o homem fosse de regatinha e um blazer por cima trabalhar. Não dá, não dá. Então, assim, né, essa jornalista brincou, ela falou assim, você vai dar curso de moda? Eu falei, quase isso. Faz isso. Precisa de dinheiro para se vestir bem? Não precisa. Não precisa, porque eu já fui pobre, como eu falei para vocês, e sempre andei bem vestida e todo mundo achava que eu era rica, tá? Tinha uma loja, não sei nem se existe, isso é 20 e tantos anos, né? Que chamava Galinha Morta. Era uma ponta de estoque da Schutz, Corello, Arezzo, e são Uhum. sapatos assim legais, né? É claro que depois de um certo tempo a gente usa outros sapatos, né? Mas é um sapato, são marcas que eu usei por muito tempo e eu vou te falar. Às vezes eu até olho assim, ah, esse aqui é bonitinho, vou comprar e compro, né? E aí eu ia lá nessa galinha morta, que era a ponta de estoque do ponto de estoque, e comprava sapato na época R$ 30, mas eram sapatos de bom gosto, né? Então eu sempre estava bem vestida. Eu usava roupa lá do Brás. Eu ia como chama?
Pajé. Eu ia na Pajé, andava ali, chegava de manhãzinha, na hora que as lojas estavam abrindo, andava as ruas lá todinhas. Demorava para comprar, porque não é muita coisa que tem qualidade, mas eu comprava roupa baratinha e todo mundo achava que eu me vestia super bem. Então, assim, para a gente ter sucesso, a gente tem que ter uma imagem de sucesso. Se eu quero ter um cargo, supor que eu trabalhasse aí no escritório do Rui, seria uma grande honra. E fosse ainda ali recém-formada. Eu falei assim, não, eu quero ser sócia do... E o Camaruzano, ele brinca, né? Porque quando eu... Depois eu conto da entrevista, mas eu fui, assim, ousada. Vou contar agora, né? Eu fui fazer entrevista com ele, era minha, não tinha nem 30 anos. 7, sei lá, agora eu não lembro, mas era menininha. E aí ele me conheceu, quem me apresentou para ele foi o presidente do Tribunal de Contas do Estado da época, o Cláudio Alvarenga, e, e aí ele falou assim, ó, essa menina brilhante, não sei o quê, ela faz uns eventos aqui com a gente e tal, chama ela para o seu escritório. E aí o professor Máximo pegou meu telefone, eu peguei o dele, liguei e marquei a entrevista. E aí eu fui lá, aí ele falou assim, ah, então, vamos falar sobre a remuneração. Eu falei, olha, eu tenho uma proposta para te fazer, não sei se é interessante, mas eu não quero salário. Eu tenho condições de trazer clientes, né? Eu conheço alguns prefeitos, vereadores, e eu tenho condições de trazer essas pessoas para o escritório, o que é 50% dos honorários. Ele não acreditou em mim, por isso que ele deu. E ele falou isso depois de alguns anos. Porque ele achou assim, ah, não vai trazer cliente nenhum, deixa ela aí, né? E aí, eu trouxe tanto cliente para o escritório dele, que eu comecei a dar um problema interno, que eu que ganhava, assim, tinha advogada lá com doutorado, trabalhando lá 10, 15 anos, eu ganhava o dobro dela, Sabe? né? O outro advogado também ganhava super bem, eu ganhava melhor do que todo mundo. Mas aí, voltando para o assunto, né? Quando a gente está, né? Vamos supor, eu trabalho lá no escritório do Rui, sou uma recém-formada, né? E almejo ali ser sócia. Se eu me vestir ali que nem uma menininha aí, com uma calça jeans, né, acredito que, né, é, nem vão assim, né? Um escritório bom, chique como esse, acho que todo mundo se veste bem. Mas assim, se eu fosse lá com uma calça puída, ou usando a mesma calça preta todo dia, uma blusinha mais ou menos, uma sandalinha feia, né? E é o que eu falei, não é cara, viu? É de bom gosto. Eu nunca ia ser sócia do Rui. Mas se eu lá, desde cedo, me vestisse como a sócia do Rui, certamente ele olharia para mim e falaria assim, ali eu estou pensando em abrir aqui o número de sócios, né? Fazer um teste aqui de um. E ele olharia e falaria assim, não, aqui, ali tem potencial, porque vestimenta tem. Se a advogada fala assim, ah, eu quero ser desembargadora, ministra, se vista como uma desembargadora e ministra, se vista, né? Use coisas de qualidade. Qualidade não é grife, tá? Qualidade. A bolsa, vai comprar uma bolsa? Ai, não tem dinheiro para muita bolsa? Compra uma de couro. Não precisa ser da Chanel, não precisa ser Gucci. Compra da Corel, mas assim, da Arezzo. E lá tem a de couro e tem a que não é de couro. Compra de couro, é mais cara. Não importa. Tenha uma bolsa, mas uma bolsa boa. Sapato não dá para ter um, senão dá chulé, né? É. Mas assim, compre sapatos na ponta de estoque, compra na promoção, compra roupa em liquidação, né? Vai lá na Pagé e camela, fica lá o dia inteiro batendo pé até achar uma coisa decente. Mas assim, dá para se vestir bem. E pense sempre nisso, né? E aí, assim, eu acho que isso engrandece muito o escritório, e quando você engrandece o escritório, você está engrandecendo a si. Porque quando você trabalha numa empresa, num escritório, você não tem que falar assim, ah, eu tô aqui só com o meu salário. Não, tô nem aí. Se pensar assim, gente, você passa a maior parte da sua vida no seu trabalho. Então, Bingo. aprenda a ser feliz, aprenda a gostar, aprenda a se envolver, a batalhar na empresa, no escritório que você trabalha. Aprenda. E assim, o aprender é só abrir os olhos. Não é um sacrifício, é só abrir os olhos e falar assim, isso aqui é bom. Porque às vezes a gente põe uma coisa na cabeça, assim, ai, que saco, vou ter que pegar metrô, ônibus. Não.
sabe? Olha a coisa boa, fala assim, olha a oportunidade que eu tenho de trabalhar no escritório com essa estrutura, e um dia virar advogado, um dia virar gerente, diretor, coordenador da área, aí não sei, cada área que tem, sócio. Pense nisso, mesmo que isso esteja distante, e se comporte como tal. Porque quando você veste a camisa, do escritório da empresa, você se porta como dono, você se porta como tal, um dia você pode ser. Nem que seja, né, que nem aconteceu comigo e com o professor Márcio, né? Ali eu fui para a carreira solo, né? E aí em 2012, que foi a minha primeira eleição sozinha, eu já estava lançando um livro no TRE de São Paulo, em parceria com o ex-ministro. Lancei já livro no TSE, no Supremo. Então, assim, você não pode fechar a porta. Tem gente que sai do escritório, já aconteceu no meu escritório, a pessoa sair com raiva, a pessoa apronta todas. Aí você vai levando, chama a pessoa para conversar. Aí quando você decide mandar a pessoa embora, ela esquece que você já ajudou, que você já pagou estudo, que você já emprestou dinheiro, que você já deu folga mais do que ela merecia porque ela estava com um problema pessoal, que você ajudou de todas as maneiras. Ela esquece tudo isso, começa a falar mal de você, a te odiar. Gente, não vai por Procedimento esse padrão. caminho. É, porque você pode sair, que nem eu saí do escritório do professor Márcio e saí com uma amiga. A gente se fala até hoje. Outro dia eu fiz uma homenagem para ele no meu Instagram, ele me ligou. Quando eu assumi a campanha do Bolsonaro, ele me ligou, ele falou assim, que orgulho. Ele falou assim, olha, se eu tivesse te colocado como minha sócia, não tivesse ouvido, né, alguns ciumentos lá de dentro, hoje eu estaria tão grande quanto você. Eu falei, imagina, professor, o senhor sempre vai ser grande, meu mestre eterno, né? Mas assim, é isso, a gente não pode fechar portas, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu trabalhei no banco quando eu estava estagiando, né? E eu saí de lá porque eu queria advogar, fazer estágio. Meu chefe é meu amigo até hoje. Ele foi advogado meu em ação trabalhista, porque ele saiu depois de muitos anos do banco, e virou advogado trabalhista. A gente é amigo. Eu nunca entrei com ação trabalhista contra ninguém. No banco, um monte de gente me assediando, o próprio sindicato entra com ação. Porque se você entrar, é causa ganha. Eu falei, mas me pagaram direito. Não, mas é causa ganha, porque o banco sempre paga alguma coisa errada. Eu falei, eu estou feliz. O direito para mim foi o combinado. Eles me combinaram. O salário pagaram direito, as horas extras pagaram direito, a minha rescisão pagaram direito. Eu ia pedir o quê? Inventar história? Mas tem muitos profissionais que são, né, que aí é com essa coisa de índole, de falta de caráter, de berço, Sim. eles entram com ações trabalhistas, né, por vingança, ou porque eles são pequenos. E a gente tem que ter dó dessas pessoas, né? Karina, Mas assim, eu vou ter que interrompê-la. Infelizmente, o nosso tempo já se excedeu. O pessoal imagina. falou assim, professor Badaró, chega, não pode mais. A Karina é muito boa, vocês estão conversando. E eu espero de coração que todos compreendam que, infelizmente, hoje a gente vai ter que encerrar o programa, mas eu gostaria que o encerramento fosse feito pela querida Karina, eh, que deu, não foi uma aula de motivação, ah, fez um depoimento inédito, magnífico. Eu vou até fazer, faço questão de frisar esse teu depoimento, Karina. É um pedacinho da tua história que eu não conhecia, mas que eu E quase ninguém conhece. fiquei lisonjeado. Agora sim, né? Agora todo mundo vai Gravado conhecer. ainda. Vai ser um ótimo, vai ser um spoiler. Atenção, vamos novidades sobre a Karina. Mas muitíssimo obrigado, Karina. Então eu vou devolver a palavra para ti, para você fazer o encerramento para todos aqueles que nos acompanham no segundo Summit ESG do Badaró e Deluca. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar contribuindo Badaró e Luca, o escritório que eu tenho uma grande admiração, né, são profissionais que a gente vê o quanto tá, não são bons só para o externo, né, que isso a gente vê, obviamente, mas participando aqui eu vejo que eles também estão muito preocupados com o interno, né, e eu fico muito feliz de contribuir, né, de alguma forma com as minhas histórias, né, contar aqui para vocês
né? E passar essa experiência, porque é isso, eu acho que todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem um caminho lindo para se trilhar, e a gente tem que sempre manter portas abertas, né? O concorrente não é concorrente, é o parceiro. Às vezes a gente pode estar em lados opostos, mas não somos inimigos, né? A gente está em lados opostos no processo. Quantas vezes eu não peguei processo que o outro lado era de um amigo, eu liguei para ele e falei, ó, tô entrando nesse processo. Não, que bom que é você, que a gente tem que sempre ter, né, ali uma lealdade processual, elegância, né, e diálogo, né? Acho que é muito importante isso. Então, eu desejo para todos da Badaró e Luca, né, um excelente trabalho, que espero que esse momento aí seja proveitoso para todos e desejo o sucesso para todos os profissionais do escritório. E o sucesso que eu falei não é aquele sucesso, né, profissional de ganhar uma causa, de ganhar dinheiro, mas o sucesso pleno, que vocês todos tenham uma vida plena e maravilhosa. Obrigada. Abraços a todos e até a próxima edição do segundo Summit ESG no mês que vem.